Carlos Magno, nenhum outro nome simboliza tanto o início da Idade Média europeia. Ele foi rei dos francos e imperador da cristandade ocidental. Em meio à turbulência do início da Idade Média, ele uniu a maior parte da Europa ocidental e central e lançou as bases para o mundo europeu moderno. Carlos, uma figura cuja lenda cresceu ao longo dos séculos, foi um homem real, complexo e fascinante. Ele foi patrono das artes e educação, impulsionando o florescimento do conhecimento no chamado Renascimento carolíngio. Ele também foi um conquistador feroz que travou guerras brutais para impor sua dominação sobre os saxões, chegando ao ponto de massacrar milhares de prisioneiros saxões no infame massacre de Verdun. Ele enfrentou derrotas assim como vitórias, perdendo a retaguarda de seu exército na famosa Batalha de Roncevaux, onde também sofreu uma tragédia pessoal, perdendo seu amigo e companheiro de armas, Rolando. Indiscutivelmente, Carlos Magno é uma das figuras-chave do mundo medieval, e não é surpresa que hoje ele seja frequentemente lembrado como o pai da Europa. Nesta apresentação, vamos explorar a vida e a carreira de Carlos Magno. No final de 753, o Papa Estevão III viajou para a França, sendo o primeiro Papa da história a fazer isso. Pepino, rei dos francos, aguardou o Papa em Ponthion, mas, enquanto isso, ele enviou um grupo de cavaleiros para escoltar o bispo de Roma enquanto ele subia pelas estradas acidentadas e perigosas. Na escolta de Estevão havia um garoto alto, loiro, de 11 anos, filho de Pepino, o príncipe dos francos, Carlos. Ao cumprimentar o Papa com reverência, Estevão abençoou o príncipe e seus homens. O Papa provavelmente não fazia ideia de que o jovem à sua frente se tornaria um dos homens mais importantes da história. Carlos, o Grande, Carlos Magno, não apenas rei, mas imperador dos francos, o arquiteto da cristandade latina medieval. Naquela época, a França estava na periferia da civilização mediterrânea, ofuscada pelo grande Império Bizantino a leste e pelo poderoso Califado Omíada que dominava o Mediterrâneo. Mas a tribo de Carlos, os francos, já demonstrava sinais de resistência e astúcia política. 2 décadas antes, o próprio avô de Carlos, Carlos Martel, o Martelo, com um pequeno exército de francos sombrios vestidos com peles de lobo, havia esmagado um enorme exército omíada no campo de batalha de Tours. Em uma época em que os exércitos do profeta pareciam derrotar todos os reinos em seu caminho, os francos resistiram firmemente. Assim, o príncipe, ao saudar o Papa Estevão, iniciava uma nova era para a Europa. A ocasião da visita do Papa era um apelo por ajuda. Na Itália, a posição do Papa estava ameaçada por Eistulfo, um chefe lombardo, que exigia tributo dos cofres papais e o reconhecimento de seu domínio. Em Ravenna, o rei Pepino convocou uma reunião dos nobres francos para tomar uma decisão sobre a guerra contra os lombardos em defesa do Papa. A campanha foi aprovada, e o Papa, em agradecimento, reungiu Pepino como rei dos francos e ungiu seus filhos, Carlomano e Carlos, como seus sucessores. O Papa concedeu aos 3 o título de patrício dos romanos, que parece ter indicado que eles deveriam agir como protetores especiais da Igreja Romana. Isso indica claramente o relacionamento que se formou e evoluía entre os reis francos e os papas de Roma. Pepino foi comparado a Davi, a espada de Deus na defesa de seu povo, enquanto o Papa que o ungiu tomou o lugar de Samuel, o profeta, pai espiritual dos fiéis. Em agosto, Pepino conquistou uma vitória rápida sobre Eistulfo, que entregou Ravenna ao papado. Em outubro, o Papa Estevão retornou a Roma, mas ainda enfrentava problemas com os lombardos. Os papas continuaram lutando contra os lombardos durante o restante do reinado de Pepino. Em 24 de setembro de 768, Pepino morreu, tendo mantido sua estreita aliança com o papado durante todo o seu reinado. De acordo com a lei franca, o reino passou conjuntamente para os filhos de Pepino, Carlos e Carlomano. No entanto, em 771 Carlomano morreu, os francos se reuniram e ratificaram Carlos como único governante do reino.
A viúva de Carlomano e seus 2 filhos pequenos fugiram para a corte lombarda do rei Desidério, embora Carlos insistisse que eles não tinham nada a temer dele. Seja como for, Carlos agora governava todo o reino de seu pai. Em 772 ele atacou os saxões, que haviam expulsado e quase matado o missionário anglo-saxão São Lebuíno. Carlos destruiu Ermensol, o bosque sagrado saxão, com seus tesouros e santuários aos deuses. Em maio de 773, o rei de 35 anos realizou a Assembleia Nacional dos Francos em Genebra, contra o cenário magnífico do Lago Azul tranquilo e das montanhas escuras e imponentes. Aqui, Carlos exibia postura régia ao presidir a reunião do povo. Ele tinha mais de 1,80 m, forte, musculoso, usava capa azul e carregava uma espada de cabo dourado no cinto. Ele tinha olhos grandes, nariz longo e pescoço forte. Ele se movia com facilidade entre seu povo, uma figura acessível e paternal. Ele recebia presentes, cumprimentava os notáveis e conversava com antigos conhecidos. Mostrava respeito e cortesia aos homens mais velhos, relaxava e ria com os mais jovens e oferecia sua atenção ao clero. Todas as manhãs ele assistia à missa e todas as noites ia às vésperas. A principal ocasião para essa Assembleia Franca remontava à própria juventude de Carlos. O rei decidiu tomar uma atitude definitiva contra os lombardos. Na Itália, Desidério, rei dos lombardos, recusou-se a entregar as cidades ao Papa Adriano, como prometera ao Papa Estevão III 16 anos antes. Além disso, Desidério invadiu as terras entre Ravenna e Roma, garantidas ao Papa pelo pai de Carlos. Somente a ameaça de excomunhão do Papa Adriano impediu Desidério de avançar sobre a própria Roma. A princípio, Carlos buscou uma solução pacífica, oferecendo ao rei lombardo 14.000 sólidos de ouro pelas cidades italianas. O lombardo recusou. Na verdade, Desidério esperava enfraquecer Carlos, pressionando o Papa a ungir os filhos de Carlomano como legítimos reis francos. Diante da situação, Carlos garantiu facilmente o apoio da Assembleia Franca. A guerra foi declarada. O rei Carlos anunciou uma expedição italiana de 2 anos. Ele acreditava que, passando o inverno na Itália, eliminaria de vez a resistência lombarda. No verão de 773, Carlos liderou seu exército através dos Alpes. As forças lombardas colapsaram. Houve apenas pequenos confrontos diante deles, sem batalhas. As cidades se renderam uma após a outra. O ducado de Spoleto rejeitou formalmente a soberania lombarda e jurou lealdade ao Papa Adriano. No outono, Carlos sitiou a capital lombarda, Pavia, determinado a aceitar nada menos que a rendição total. Na Semana Santa de 774, Carlos foi a Roma. Ele entrou na Basílica de São Pedro como peregrino e assistiu à missa de Páscoa na Igreja de Santa Maria. Carlos se reuniu com o Papa para discutir política futura. O Papa pediu que Carlos confirmasse a doação de Pepino feita por seu pai. Carlos concordou e entregou ao Papa um documento para São Pedro. Em junho, Desidério foi capturado e levado para a França como prisioneiro, onde morreu. Carlos tomou para si a coroa de ferro da Lombardia. No meio dessa vitória chegaram relatos dramáticos da Alemanha. Muitos dos nobres saxões colaboraram com Carlos Magno, aceitando recompensas em troca de ajudar a manter o poder franco no território saxão. No entanto, parte da classe guerreira saxã decidiu resistir à ocupação franca. Liderando esse grupo estava Witken, um chefe saxão que não podia ser subornado. Witken se tornou lendário por sua resistência ao domínio de Carlos Magno. Os saxões, entre os rios Reno e Elba, ao norte de Colônia, realizaram contra-invasões e saquearam extensamente o território franco. A notícia perturbou profundamente Carlos Magno. Os anais reais dos francos de 775 descrevem sua reação. Durante o inverno na vila de Porsy, o rei decidiu atacar a traiçoeira tribo dos saxões, que havia rompido o tratado, e persistir na guerra até que fossem derrotados e forçados a aceitar a religião cristã, ou totalmente exterminados. Carlos marchou para o norte,
Os saxões fugiram e ele lançou um contra-ataque na Saxônia. Membros dessa tribo saxã já haviam se estabelecido na Inglaterra, tornando-se anglo-saxões cristãos. No entanto, os saxões, em sua região natal ancestral na Germânia, continuavam firmes em suas crenças tradicionais, consideradas pagãs do ponto de vista dos cristãos. No inverno de 775, Carlos resolveu acabar com seu problema com os saxões. Ele decidiu conquistar toda a Saxônia e assim garantir sua fronteira nordeste. Em 775, Carlos invadiu a Saxônia pelo Vale do Ruhr e cruzou o rio Weser perto de Bremen. O chefe saxão, Wittekind, lançou um ataque surpresa, mas Carlos o derrotou e tomou 2 importantes fortes saxões, ou burgos. Por 2 anos, Carlos retornou anualmente à Saxônia, reunindo-se em assembleia com os chefes saxões que juraram lealdade a ele, oferecendo suas propriedades como garantia. Muitos aceitaram o batismo, mas essas conversões, feitas sob coação para agradar ao rei Carlos, muitas vezes se mostraram insinceras. Os saxões deixavam a religião dos conquistadores quando o exército saía e retomavam suas crenças tradicionais. Enquanto isso, Wittekind recusou-se a participar das assembleias de Carlos Magno e, em vez disso, fugiu para a Dinamarca, terra natal de sua esposa. Ele pretendia reunir seu povo para resistir à dominação franca. Este é um indício inicial de que a era viking dos séculos 9 e X, que viu muitos pagãos escandinavos invadindo territórios cristãos na Europa, pode ter sido, de certa forma, uma reação ao expansionismo de Carlos Magno, embora essa ideia ainda seja controversa e amplamente debatida entre os historiadores. Seja como for, os pagãos saxões tiveram interações com os escandinavos, que compartilhavam o mesmo panteão de deuses. A segunda Assembleia de Carlos Magno ocorreu em 777 em Paderborn, norte da Alemanha, perto da fronteira entre saxões e francos. Mais uma vez, Carlos apareceu triunfante, com os saxões se submetendo a ele, assim como a religião cristã. Cada vez mais, Carlos assumia seu papel como o mais importante governante cristão a oeste de Constantinopla. Carlos, o Grande, Carlos Magno, a espada da cristandade. E assim ele ouviu com interesse quando um embaixador chegou da Espanha muçulmana, um mouro chamado Suleiman, governador da cidade de Barcelona. No século VIII, acontecimentos no mundo muçulmano impactaram fortemente o domínio islâmico na Espanha. A dinastia omíada, que governava o Islã desde 661, foi derrubada em 750 pelos abássidas, que caçaram impiedosamente seus rivais. No entanto, um omíada Abderramão, neto do califa Ikshan, escapou das espadas abássidas. Ele fugiu pelo norte da África e depois estabeleceu contato com os partidários de sua família na Espanha. Em agosto de 755, Abderramão estava reunindo um exército e se preparando para estabelecer seu poder na Península Ibérica. Porém, o governador de Al-Andalus, Yusuf, estava prestes a se tornar um governante independente. Ele não pretendia passar o poder a Abderramão. O confronto decisivo ocorreu quando Abderramão avançou com um exército sobre Córdoba. Os 2 rivais muçulmanos batalharam fora da cidade. Em 15 de maio de 756, o exército de Yusuf foi destruído. Abd ar-Rahman marchou triunfante para Córdoba e se proclamou emir. Começava a era do Emirado Independente de Córdoba. Os maiores perigos para o poder de Córdoba vinham dos senhores muçulmanos independentes nas fortalezas de fronteira, principalmente no Nordeste. Governadores em Saragossa, Barcelona e Girona há muito tempo tentavam manter a autoridade de Córdoba à distância. Agora, podiam declarar o emir rebelde e ilegal contra o califa abássida. Agentes abássidas abordaram Suleiman, governante de Saragossa, que aceitou colaborar com eles. Buscando outros aliados para reforçar sua rejeição ao domínio omíada, Suleiman chegou a apelar para uma das maiores potências cristãs da época, Carlos Magno, rei dos francos. Suleiman viajou até Paderborn, onde prometeu submeter Saragossa ao domínio franco. Carlos Magno aceitou o apelo, pois suas maiores preocupações eram Alemanha e Itália. Parecia uma chance de sucesso rápido e expansão de poder. Reunindo seu exército,
o rei franco se preparou para marchar contra os omíadas e garantir Zaragoza para seu novo aliado abássida. Em maio de 778, o exército franco avançou ao sul e atravessou os Pirineus. Após ocupar Pamplona, Carlos Magno avançou para Zaragoza, mas os portões da cidade permaneceram fechados para ele. Hussein ibn Yahya, tenente de Suleimã encarregado da cidade, retrocedeu nos termos e decidiu resistir. Os francos. Embora o exército de Carlos Magno não estivesse equipado para um cerco prolongado, os francos tentaram tomar a cidade. Zaragoza resistiu e Carlos Magno, por fim, deu a ordem de retirada, destruindo Pamplona em seu caminho de volta. Em 15 de agosto de 778, o exército de Carlos Magno estava em Roncesvalles. Florestas densas cobriam as encostas. A passagem era tão estreita que o exército franco se espalhava por quilômetros em colunas. Das saliências acima, bascos se escondiam e observavam. Eles esperaram até o crepúsculo, quando a maior parte do exército já havia atravessado a passagem, e então atacaram a retaguarda, bombardeando-os com pedras e flechas. Quando a retaguarda se desfez em confusão e se separou do exército principal, os bascos avançaram sobre eles. Embora os francos tenham resistido e lutado ferozmente, os bascos os dominaram. Rolando, senhor das Marcas da Bretanha, morreu nessa emboscada. O heroísmo de Rolando, nesse momento impossível, se tornaria matéria de lenda na literatura europeia. Quando Carlos Magno percebeu o ocorrido, já era tarde e os bascos haviam sumido na noite. A canção épica de Rolando narra o lamento de Carlos Magno pela perda do amigo. Meu amigo Rolando, Deus, coloque sua alma sobre flores no paraíso com toda a hoste gloriosa. Você veio para a Espanha com um senhor cruel. Nenhum dia passará, daqui em diante, sem que eu lamente. A campanha ibérica de Carlos Magno foi uma rara decepção em sua longa carreira de triunfos. Abderramão foi quem mais se beneficiou disso. Após a partida dos francos, Hussein matou Suleimão pouco antes de Abderramão chegar com um vasto exército omiada para subjugar Saragoça. Assim que a cidade caiu, Hussein foi arrastado até o emir e executado por rebelião. Saragoça se tornou a fortaleza mais importante do norte para o emir de Córdoba. No outono de 780, Carlos Magno voltou à Itália e estabeleceu sua corte em Pavia. Na primavera de 781, ele acertou casamento com a imperatriz Irene em Constantinopla. O filho de 10 anos de Irene, Constantino, foi prometido em casamento à filha de Carlos, 8 anos. Os bizantinos também aceitaram deixar de apoiar o rei exilado Desidério dos Lombardos, que tentara se refugiar em Constantinopla. Isso foi um desenvolvimento marcante. Os francos agora estavam negociando como iguais com o antigo Império Bizantino da Roma Oriental. Antes isso seria impossível, mas agora o Império de Carlos Magno começava a rivalizar com as grandes potências do Mediterrâneo. Perto da Páscoa daquele ano, Carlos Magno foi apresentado a um estudioso anglo-saxão, Alcuino de York, em Parma, na Itália. Alcuino estava na Itália em missão diplomática, e Carlos Magno se impressionou com seu intelecto e conhecimento. O rei franco solicitou a Alcuino que se juntasse à sua corte para liderar a escola real, onde príncipes e filhos da nobreza franca seriam educados. Carlos também queria que Alcuino liderasse o esforço para elevar os padrões intelectuais da sociedade franca. Alcuino era diretor da biblioteca e da escola da Catedral de York. A Inglaterra anglo-saxônica foi um importante centro de aprendizado em latim, onde as artes literárias prosperaram sob estudiosos como Alcuino. No início, ele hesitou em deixar tudo, mas sabia da importância da tarefa confiada por Carlos. Aceitou a proposta de Carlos Magno e mudou-se para a corte franca. Alcuino teve papel central no Renascimento carolíngio, preservando e estudando livros antigos e promovendo a educação na Europa Ocidental, durante esse florescimento do conhecimento. As brutais guerras saxônicas continuaram. Em 782, os saxões se rebelaram novamente contra os francos e venceram na Batalha de Suntel. As forças saxônicas foram lideradas por Viticando,
figura carismática que inspirou zelo à tribo para resistir junto aos companheiros. Na época, um exército franco, liderado por nobres de alta patente e não por Carlos, atravessava o território saxão em expedição contra os eslavos pagãos. Viticando emboscou o acampamento franco perto da montanha de Suntel. O acampamento franco foi quase totalmente aniquilado. Enquanto isso, um destacamento de cavalaria franca patrulhava e Viticando atraiu-os para uma armadilha, usando arqueiros para dizimar os cavaleiros. Foi uma vitória espetacular para os saxões. Quando Carlos Magno soube dessa derrota, ficou furioso. Ele correu para a Saxônia, onde rapidamente reprimiu esse breve triunfo saxão. Furioso, o rei franco ordenou o massacre de 4.500 nobres saxões em Verdun em um único dia, em 782. Esse ato marcou negativamente a carreira de Carlos Magno. Historiadores discutem há tempos as circunstâncias do massacre e a postura de Carlos Magno sobre o ocorrido. Alguns historiadores dizem que Carlos se arrependeu desse ato brutal, enquanto outros veem como uma tática fria, mas eficaz, que enfraqueceu bastante a resistência dos saxões. Não há provas de que Carlos tenha se arrependido publicamente desse ato. Em 785, o engenhoso adversário de Carlos Magno, Viticando, finalmente se rendeu e aceitou o batismo. O Papa Adriano decretou um festival de ação de graças de 3 dias. Em todo o Império Franco, a Saxônia agora era considerada parte da cristandade. No entanto, o domínio franco era severo. Carlos decretou pena de morte para saxões que violassem a lei da igreja, praticassem seus ritos funerários ou danificassem igrejas. Enquanto isso, o Império de Carlos Magno consolidava seu domínio sobre outras regiões. Nesse momento, os francos ocupavam uma pequena faixa ao norte do que hoje é a Espanha, um pedaço de território nas encostas meridionais dos Pirineus. Aqui, os francos estabeleceram uma série de condados altamente militarizados e autônomos para servirem como barreiras defensivas contra os mouros omíadas da Espanha. Isso foi a continuação lógica da política do avô de Carlos Magno, Carlos Martel, que havia interrompido as incursões mouras na França. Assim começou a história medieval da Catalunha. Enquanto isso, a Igreja Franca ganhou mais importância nos assuntos eclesiásticos. Em 791, um concílio de bispos francos se reuniu em Narbona para considerar o conceito teológico do adocionismo. O adocionismo, promovido pelo bispo Félix Vergel, afirmava que Cristo era o filho adotivo de Deus. Os bispos francos uniram-se ao Papa para condenar o conceito como heresia. Um sínodo, realizado no ano seguinte em Ratisbonne, por Carlos Magno, denunciou o bispo Félix, que fugiu para a Espanha muçulmana, em vez de abandonar seus ensinamentos. Em resposta à controvérsia, o Papa Adriano emitiu um documento chamado As Igrejas da Espanha e da Galícia, no qual especificou que a igreja na Espanha cristã deveria ser tratada separadamente da igreja na Espanha muçulmana. A primeira sendo livre, a segunda estando em cativeiro e talvez propensa ao erro devido à influência do domínio mouro. Como na Saxônia, o Papa via os francos como chave para o triunfo da igreja na Espanha. Os postos avançados francos na Catalunha seriam o primeiro passo para uma eventual conquista franca do Emirado de Córdoba. Mesmo assim, os omíadas não queriam perder a Catalunha tão facilmente. Em 793, Hicham I, novo emir da Espanha muçulmana, atacou os condados francos e avançou até os Pirineus. O duque Guilherme Nariz, torto de Toulouse, famoso comandante de Carlos Magno, foi derrotado em batalha. Os omíadas saquearam a região até Narbona antes de recuarem para casa carregados de espólios. A morte de Hicham em 796 permitiu que Afonso II, rei cristão das Astúrias, se recuperasse. Em 797, Afonso enviou uma embaixada a Carlos Magno, propondo uma aliança entre os francos e o reino cristão das Astúrias. Os homens de Afonso deram a Carlos uma tenda bordada tomada dos muçulmanos.
Carlos expressou seu apoio, embora no final das contas, a Espanha nunca parecesse se tornar uma prioridade para o rei franco. Em 798, Afonso invadiu o território mouro até Lisboa e enviou parte do saque ao aliado franco. A postura de Afonso diante dos francos ressalta como Carlos Magno era visto como o principal monarca da cristandade ocidental. Em 798, seu império já era vasto. Toda a Saxônia a oeste do rio Elba já estava sob seu controle. Tribos eslavas na fronteira leste foram subjugadas e tornaram-se tributárias. Até mesmo os cavaleiros ávaros da Hungria haviam sido derrotados e seus líderes batizados. A Inglaterra passou a ser fortemente influenciada por Carlos Magno, com clérigos francos participando dos concílios ingleses. Nesse período, o Papa Adriano morreu e foi substituído por Leão III em 795. Leão não perdeu tempo em incentivar Carlos a continuar seu papel como defensor da Igreja Romana. Carlos Magno respondeu com uma forte demonstração de concordância. Cabe a nós, de acordo com a ajuda da bondade divina, defender com armas a Santa Igreja de Cristo em todos os lugares, das incursões dos pagãos e das devastações dos infiéis, e internamente fortalecê-la com a nossa confissão da fé católica. Em Aachen, Carlos Magno fez sua residência principal, onde alemão e franco se encontravam. Aqui, o rei ergueu uma nova cidade e um luxuoso palácio como capital. Sua lenda crescia, e a ideia de que ele seria um novo imperador para a cristandade ganhava força. Um poema alemão de 799 o descreve como pai da Europa e o compara a César Augusto. Paulino de Aquileia o descreveu como governante de todos os cristãos, e Alcuino costumava se referir a ele como um novo Davi. Leão não era tão competente quanto seu predecessor. O Papa Adriano vinha da aristocracia romana e sua habilidade política lhe permitiu dominar a turbulenta política da Itália Central. Leão foi um humilde escrivão do tesouro papal, determinado e piedoso, mas não era líder nato. Certas facções da elite romana o desprezavam por sua origem humilde e até o acusaram de impropriedade sexual. Em abril de 799, Pascoal, sobrinho do Papa Adriano, e o tesoureiro Campulus executaram um plano brutal contra Leão III. Durante uma procissão, um grupo de homens atacou o Papa Leão. Eles o jogaram no chão, o despiram e tentaram cegá-lo e cortar sua língua. O Papa ficou sangrando nas ruas, enquanto seus assistentes desarmados fugiam pelos becos de Roma. Pascoal e os homens de Capulos arrastaram o ferido Leão para a igreja de São Silvestre, onde o declararam deposto e novamente cortaram seus olhos e língua. Ele acabou preso no mosteiro grego de Santo Erasmo. Naquela noite, o camareiro do Papa, Albino, entrou no mosteiro e resgatou o Papa, descendo-o pela parede com uma corda. Albino levou rapidamente o Papa até São Pedro, onde descobriram que Leão, apesar dos ferimentos, ainda podia ver e falar. Albino e os aliados do Papa se alegraram, certos de que aquilo era um milagre. O Duque de Spoleto, um agente de Carlos Magno que fornecia forças militares para o Papa, enviou notícias do ataque ao rei dos francos. Carlos Magno solicitou que o Papa Leão fosse até ele em Paderborn. O príncipe Pepino e o arcebispo de Colônia acompanharam o Papa até Carlos Magno recebê-lo. Em Paderborn, Carlos recebeu calorosamente o Papa e prometeu punir os conspiradores do ataque. A cena de Carlos Magno recebendo o Papa deve ter sido impressionante. Todo o exército franco, após vencer os saxões, estava reunido. Havia toques de trombeta e escudos e lanças brilhando ao sol de verão. O príncipe Pepino conduziu o Papa pelos soldados até Carlos, que o aguardava com grandeza. No meio de seus mais altos nobres e bispos, o rei estava vestido com sua melhor armadura, um elmo dourado na cabeça. Carlos ajoelhou-se para receber a bênção do Papa Leão e depois o abraçou, lado a lado. Eles entraram na igreja onde o Papa celebrou a missa. Depois houve um banquete luxuoso com vinho servido em cálices de ouro. Surge curiosidade sobre as conversas privadas entre Carlos e o Papa nessa ocasião. Carlos prometeu ao Papa limpar seu nome e reintegrá-lo em Roma. Também é provável que ambos tenham planejado juntos a magnífica coroação que logo ocorreria em Roma.
ninguém contestou o direito de Carlos Magno de exigir que o Papa viesse até ele. Nesse ponto, Carlos já governava há 30 anos e era conhecido como Carlos, o Grande. Os intelectuais da corte admiravam que o príncipe franco, herdeiro de só metade da Francônia, agora reinava, das costas do Atlântico no oeste até a Boêmia no leste, da fronteira norte da Espanha até o rio Elba e de Calábria, no sul da Itália, até as fronteiras da Dinamarca. Deste vasto império, imensa riqueza, assim como prestígio, fluíam para a posse do rei. Mas, como qualquer governante capaz, ele cultivava mais do que apenas o poder militar. Ele valorizava bens espirituais, promovia escolas, artes, reformava a igreja e oferecia isso ao povo. Novo sistema de cunhagem de moedas para aprimorar o comércio em todas as terras. Até na fé, Carlos ia além do Papa, frequentemente liderando o combate à heresia. Alcuino, mais que um bajulador, retratou Carlos como iluminado pelo conhecimento e sábio para ver além de todo mistério e escuridão. Alcuino fazia parte do círculo mais elevado da corte, cujo conselho era o mais valorizado pelo rei. Carlos o ouvia, especialmente em temas importantes. Então, agora, quando esse fiasco envolvendo o Papa Leão surgiu, Carlos recorreu a Alcuino em busca de conselhos. As motivações para esse complô contra o Papa são complexas, mas lançam alguma luz sobre as realidades políticas do período. Muitos aristocratas romanos tinham problemas com Leão, pois ele foi indicado pela Igreja Franca e era o candidato preferido de Carlos Magno. Parte da nobreza romana se sentia desconfortável com o aumento do poder dos francos, vendo Leão como símbolo dessa aceleração. O historiador Godofredo Baraclau sugere que Pascoal e Cámpulus talvez tivessem contato com o governo imperial em Constantinopla, aliado natural de quem queria limitar o poder dos francos. Alcuino instou Carlos a rejeitar as acusações contra o Papa e a apoiá-lo de forma inequívoca. Alcuino acreditava que as acusações de adultério e perjúrio contra o Papa eram falsas. Ainda podemos ler a carta de aconselhamento de Alcuino para Carlos Magno sobre esse escândalo. Até agora, houve 3 pessoas na posição mais alta do mundo. O primeiro era a sublimidade apostólica, governando como vigário na cadeira de São Pedro. E você me informou sobre o que foi feito com ele. O segundo é a dignidade imperial e o poder secular da Segunda Roma, Constantinopla. Todos comentam que seu imperador foi deposto de forma ímpia, não por estrangeiros, mas por seus próprios concidadãos. O terceiro é a dignidade real que você recebeu pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja o governante do povo cristão. Seu poder supera o deles, sua sabedoria é mais brilhante e sua dignidade mais sublime. Eis que sobre você sozinho repousa a salvação das igrejas de Cristo. Vemos como Alcuino incentivou Carlos a entender a gravidade de sua responsabilidade. O bem da ordem cristã no mundo recaía diretamente sobre os ombros do rei. Alcuino também revela as opiniões predominantes no Ocidente sobre a situação do antigo Império Romano do Oriente na época. Em Constantinopla, sede da Roma Oriental, a imperatriz Irene foi regente de 780 a 790, atuando como guardiã de seu filho, Constantino VI. Ao atingir a maioridade, Irene apoiou e permitiu que ele assumisse o poder, mas depois conspirou contra ele. Em 797, seus capangas sequestraram e cegaram o rapaz. Por ordem da mãe, Irene se declarou imperador, não imperatriz. Para Carlos, Alcuino e outros membros da corte franca, isso era o auge do mal e da desordem. Irene, por ter mutilado o próprio filho, nunca seria uma governante legítima. Mas além disso, como mulher, ela também não poderia ser imperadora. Para os francos, o Império Romano estava vago. Dá para perceber aonde tudo isso estava levando. Os francos, incluindo o próprio Carlos, tinham opiniões muito fortes sobre quem deveria assumir o título de imperador. Enquanto isso, Carlos tentou resolver o escândalo papal. Em outubro, ele mandou o Papa Leão de volta a Roma com uma comissão de 10 homens para investigar as acusações contra ele. O Papa também foi escoltado por um grande grupo de guerreiros francos para lembrar aos romanos que era Carlos, e ninguém mais, quem determinaria o desfecho dessa questão.
A comissão se reuniu para as audiências. Os acusadores do Papa renovaram as acusações, mas Alcuino defendeu que o Santo Pontífice não deveria ser julgado por tribunais terrenos. Para resolver a questão, o Papa Leão concordou em jurar que as acusações eram falsas. Enquanto isso, os acusadores do Papa foram enviados a Franklin para enfrentar Carlos. Em março de 800, Carlos Magno viajou por seu império, do Estreito de Dover à fronteira espanhola. Ele investigava relatos de ataques recentes nessas costas por marinheiros nórdicos. Vikings, como os chamamos hoje, esses foram alguns dos primeiros indícios da era viking, que atingiria seu auge bem depois da morte de Carlos Magno. Para enfrentar esse problema, Carlos criou uma frota para patrulhar suas costas. Ele enviou uma força franca para ocupar as Ilhas Baleares, na costa da Catalunha, na atual Espanha. Sob o governo forte e unificado de Carlos Magno, havia poucas chances para invasores vikings. Com a decadência da Ordem Carolíngia sob os sucessores de Carlos Magno, surgiriam muitas oportunidades. Por ora, o império de Carlos Magno trazia estabilidade e tranquilidade à maioria dos habitantes. É compreensível que estudiosos da corte franca pensassem que a antiga Pax Romana havia retornado. Em Tours, Carlos Magno reuniu-se com seus 3 filhos e Alcuino. O novo abade de São Martinho, Carlos Magno, passou maio em oração, possivelmente se preparando para o importante evento que viria. Por volta dessa época, a 5ª e última esposa de Carlos, Lutzgarda, morreu repentinamente. Fontes relatam que ele lamentou muito por ela, mas isso não o impediu de anunciar em agosto que viajaria para Roma para cuidar dos assuntos do papado e de seu reino italiano. Carlos chegou a Roma em novembro, acompanhado por um grande exército e uma abundância de presentes para as igrejas da cidade. Ainda havia murmúrios nas ruas sobre o Papa Leão entre certas facções da nobreza romana. Mas no dia 23 de dezembro, na presença do rei Carlos, o Papa Leão fez um juramento, jurando que as acusações de Pascal e outros eram falsas. 2 dias depois, no dia de Natal do ano 800, multidões de romanos, francos, bávaros, lombardos, godos, bascos e até alguns anglo-saxões e gregos visitantes lotaram a grande catedral de São Pedro. Carlos, seus filhos, filhas, príncipes e princesas francos estavam perto do altar. Carlos estava diante do altar usando túnica e manto romano, cinto de ouro e sandálias com joias. No meio da missa, o Papa Leão coroou Carlos Magno como imperador. A multidão reunida clamou em proclamação pela coroação. Vida longa e vitória a Carlos Augusto, coroado por Deus, o grande e pacífico imperador dos romanos. O Papa então se prostrou diante de Carlos e beijou a barra de seu manto no antigo ritual do Império Romano. Carlos Winston aponta que esse procedimento de aclamação pelo povo romano era a forma legal adequada para proclamar um imperador romano. Assim, Carlos virou imperador do Ocidente, o primeiro desde 476 d.C. Muito se debateu sobre a coroação de Carlos Magno, mas para seu conselho de nobres, abades e bispos, isso foi um desdobramento lógico. Para eles, o verdadeiro império original era o romano. O de Constantinopla não tinha ligação com Roma. Agora era governado por uma mulher que nunca seria comandante militar. O Império Romano do Ocidente, com cidades como Roma, Ravenna, Milão, Aral, Lyon, Paris e Trèveris, estava reunificado. Durante o governo de Carlos Magno, ele foi de fato imperador e deveria ser proclamado por lei. Há fortes razões para acreditar que era exatamente assim que Carlos Magno via as coisas e que ele buscou esse resultado em sua política. Hoje, discute-se muito sobre a coroação de Carlos Magno, em grande parte devido à sua própria corte. O biógrafo Enhardo escreveu que Carlos Magno ficou tão surpreso e irritado com a coroação feita pelo Papa que jamais teria entrado na igreja se soubesse da intenção de Leão. Essa afirmação contradiz todas as ações de Carlos Magno nos meses anteriores, enquanto ele se preparava para o evento. A ideia de que Carlos não esperava receber o título imperial é simplesmente inacreditável. Historiadores sugeriram várias explicações para o comentário incomum de Enhardo. Talvez Carlos Magno quisesse o título imperial, mas não queria recebê-lo do Papa,
o que implicaria que o Papa era uma autoridade superior. O problema dessa explicação é que pode ser anacrônica, antecipando conflitos entre papas e imperadores no século XI inexistentes no século IX. Outra teoria diz que Carlos só queria ser imperador após a aprovação do imperador bizantino. Certamente, nos anos seguintes, Carlos se esforçaria para conquistar o reconhecimento do imperador do Oriente, chegando até a fazer concessões consideráveis para obter o reconhecimento de seu irmão imperador. Mas Carlos nunca poderia esperar que Constantinopla o reconhecesse como imperador voluntariamente. Carlos Magno, político astuto, sabia que precisava primeiro conquistar o título e só depois negociar com os imperadores bizantinos. A política franca apoia essa tese. Alguns historiadores dizem que Enrardo quis mostrar seu mestre como modesto, recusando o título imperial até ser forçado a aceitá-lo. Outra explicação é que ele pode ter mostrado seu viés, pois, como muitos francos, via Carlos mais como rei franco do que como imperador romano. O ciúme sentido pelos francos e pela classe nobre diante da ideia de seu imperador expandir-se além de sua realeza tribal era muito real. Pode explicar o comentário estranho de Enrardo? Na tradição germânica, homens de alta patente aclamavam seu chefe como líder, e não um papa romano. A ascensão de Carlos Magno marcou o fim da antiga Assembleia Legal Germânica, onde homens livres se reuniam em torno de seu chefe. Agora, os francos se ajoelhariam diante de um homem que não era apenas seu líder tribal, mas um imperador universal. Independentemente da famosa declaração de Enrardo, Carlos o Grande tornou-se imperador e logo exerceu seus poderes. Ele enviou agentes por todos os territórios papais, cobrando impostos e exigindo juramentos de lealdade dos magnatas locais. Ele mandou cunhar moedas que proclamavam a restauração do império e até cogitou um casamento com a imperatriz bizantina Irene. Não há dúvida de que Carlos apresenta sua ascensão como uma nova era de grandeza, para rivalizar com a de César Augusto. Temos uma ideia da concepção que Carlos Magno tinha de seu império a partir de um juramento de lealdade que ele exigia dentro de seu domínio. No ano de 802, Carlos Magno obrigou todos os homens livres a jurarem lealdade pessoal a ele e às suas leis. Ele também pediu que cada homem jurasse se esforçar voluntariamente, de acordo com sua inteligência e força, para manter-se inteiramente ao serviço sagrado de Deus e nunca causar nenhum mal às igrejas, viúvas, órfãos ou estrangeiros, todos considerados por Carlos como estando sob sua proteção especial. Carlos Magno colocou o direito canônico da igreja ao lado de sua própria lei. Ambas tinham que ser obedecidas. Em outubro de 802, o imperador reuniu uma grande assembleia para proclamar, ampliar e codificar as leis civil e canônica. No mesmo ano, o sonho de Carlos Magno de unir os impérios ocidental e oriental pelo casamento chegou ao fim absoluto. A imperatriz bizantina, Irene, foi deposta em Constantinopla por seu tesoureiro e exilada na ilha de Lesbos, onde logo morreu. O tesoureiro virou imperador, Nicéforo I. O primeiro Rene era mais amigável com Carlos Magno, mas Nicéforo se opôs firmemente ao franco. Carlos e Nicéforo precisaram lidar um com o outro, já que seus impérios tinham fronteiras comuns. Carlos ofereceu paz a Nicéforo nas fronteiras em troca do reconhecimento como imperador do Ocidente. Para pressionar um pouco os bizantinos, Carlos trocou embaixadas com o maior inimigo deles, o califa Harun ar-Rashid, governante do vasto califado abássida. O califa enviou presentes exóticos a Carlos, incluindo um elefante chamado Abu Abbas. Naquela época, um elefante era algo incrível para os francos. Carlos costumava levar o animal com ele enquanto viajava pelo seu império, e Abu Abbas se tornou uma atração favorita tanto para nobres quanto para plebeus. O califa enviou aos francos um belo relógio mecânico com 12 janelas, das quais saíam figuras de guerreiros armados a cada badalada da hora. Mas essas negociações trouxeram mais que presentes sofisticados. Al-Rashid concedeu a Carlos um status especial como protetor dos cristãos na Terra Santa. Carlos recebeu as chaves do Santo Sepulcro e de Jerusalém. Cristão fervoroso, Carlos se preocupava ativamente com a Terra Santa e seus cristãos. Talvez isso possa ser considerado como o primeiro indício do que um dia culminaria na Primeira Cruzada, conduzida pelos descendentes francos de Carlos Magno.
Nesse período, Carlos foi muito ativo nos assuntos internos. Ele buscou proteger viúvas pobres e órfãos em seu império. Ele exortou o clero a cumprir seus votos e agir pelo bem do povo cristão. Muitos decretos de Carlos Magno nesse período possuem forte tom religioso, e o imperador quase soa como um papa ou bispo. Ele exortou o seu povo a evitar brigas, ira, orgulho e embriaguez, sendo castos de coração e corpo, humilde, modesto, sóbrio, misericordioso e pacífico. Carlos trabalhou para diminuir as obrigações militares dos pobres, isentando os homens livres mais pobres do serviço militar. Isso foi possível porque a maior parte do domínio de Carlos estava agora em paz, com apenas as fronteiras sendo zonas ativas de combate. O império pode trazer estabilidade, mas exige anos de derramamento de sangue para ser conquistado. Para os cristãos de Carlos Magno foi como uma era de ouro. Nem todos sob o domínio franco estavam satisfeitos. Na Saxônia, a agitação continuava. Isso não é surpreendente, dado o rigor do domínio franco. Qualquer saxão que violasse um princípio cristão era condenado à morte, até mesmo por comer carne na quaresma ou cremar mortos à moda tradicional. Para fortalecer o poder cristão na Saxônia, Carlos deu ao clero o direito de absolver qualquer um culpado de violar a lei franca, tornando os padres e bispos praticamente absolutos em seu poder sobre a vida e a morte. Para as pessoas comuns, isso era uma fórmula óbvia para o abuso de poder. Para piorar ainda mais, os saxões, já empobrecidos por décadas de guerra, tinham que pagar impostos para a manutenção das igrejas cristãs que Carlos os obrigou a construir. Assim, após 3 décadas de guerra praticamente interminável, os guerrilheiros saxões continuaram a resistir à dominação franca. A lembrança de Verdun ainda ardia no coração de muitos saxões, que sempre que podiam emboscavam comboios francos e matavam enviados imperiais e sacerdotes, como relatou um cronista franco indignado. Os saxões sempre voltam ao próprio vômito como cães. Para os saxões, isso era uma retaliação legítima contra um opressor brutal, e suas crenças tradicionais eram símbolos de resistência. Aos 60 anos, Carlos Magno liderou uma de suas últimas campanhas militares. Marchando novamente para a Saxônia com um grande exército, ele chamou seus aliados eslavos para conter os saxões. Como sempre, os guerrilheiros saxões sumiram diante do poder do exército franco. Desta vez, Carlos não realizou uma execução em massa. Em vez disso, ele ordenou a dispersão dos povos saxões por todo o seu império. Os eslavos ganharam uma região da Saxônia por seus serviços, deixando grandes áreas da Saxônia quase despovoadas. Ao espalhar milhares de homens, mulheres e crianças saxões por suas vastas terras, e assim quebrar a capacidade deles de viverem juntos e manterem seus laços tradicionais, Carlos finalmente quebrou a resistência saxã. A Saxônia foi pacificada e cristianizada após 3 décadas de brutalidade incessante. Hoje é difícil quantificar o custo humano, mas foi inegavelmente imenso. A brutalidade de Carlos Magno, o conquistador, contrasta com Carlos, o homem de família. Pelos nossos próprios registros, parece que o imperador gostava de passar tempo com a esposa e os filhos, o que não é necessariamente comum entre os monarcas. Ele casou-se ao menos 4 vezes, sobreviveu a várias esposas e teve muitas concubinas. A última esposa de Carlos, Lutgarda, era conhecida por sua beleza e elegância e parece ter sido sua favorita. Carlos levava sua esposa e filhos com ele enquanto viajava por seu vasto domínio, e eles o acompanhavam em expedições de caça. Após uma caçada, Carlos se reunia com sua família, seus guerreiros francos e os clérigos da corte para desfrutar de uma refeição com a caça abatida durante a perseguição. Durante a refeição, estudiosos como Alcuin ou Engelberg podiam se levantar para recitar poemas ou obras literárias. Alguns dos guerreiros mais rudes de Carlos resmungavam, mas sabiam que não deviam discutir com o imperador, que valorizava muito as artes literárias. Havia pouca bebedeira no salão de Carlos Magno, pois ele desprezava a embriaguez. Ele preferia, como Alcuin dizia, o vinho do conhecimento. Durante o jantar, ele apreciava ouvir a leitura de histórias ou da Cidade de Deus de Agostinho, seu livro favorito,
sobre o qual debatia com estudiosos de sua corte. Carlos Magno era muito ligado às filhas. O poeta Engelberto descreve de forma marcante as filhas de Carlos Magno participando de uma caçada na corte do pai. Rotrida, favorita de Carlos Magno, exibia cabelos loiro claros com fitas violetas, fios de pérolas e uma coroa de ouro na cabeça. Depois vinha Berta, usando um diadema dourado com fios de ouro brilhando em seus cabelos, seus ombros alvos com capa de arminho, cinto brilhando em várias cores. Depois havia a Lili branca Gisla, vestida com um manto roxo entrelaçado com lilás, seu rosto e seus cabelos brilhando com muitas luzes. Até mesmo a jovem Teodrida estava adornada com raras esmeraldas em seu belo pescoço. As filhas de Carlos Magno eram bem educadas e acompanhavam o pai e os irmãos em procissões, festas e caçadas. Com a fama de sua beleza e graça, vários governantes estrangeiros buscaram casar com as filhas de Carlos Magno. Até o imperador bizantino pediu a Carlos Magno uma filha para selar uma aliança, demonstrando grande prestígio. No entanto, Carlos Magno recusou. Não importava quantas propostas recebesse, Carlos Magno não permitia que suas filhas se casassem. Por que isso? Bem, a resposta curta é que se elas tivessem se casado, teriam que sair de casa. Por que Carlos Magno não deixava as filhas saírem de casa? Einhard, seu biógrafo, explica o motivo. Ele diz que o velho imperador amava tanto as filhas que não conseguia se separar delas. Alguns historiadores, dando preferência a motivações políticas, rejeitaram essa explicação. Não devemos descartar rapidamente as percepções de Einhard, pois provavelmente há muita verdade nelas. Carlos Magno mantinha as filhas por perto sempre que possível, mas talvez houvesse um objetivo político mais amplo nisso. Ao negar o casamento das filhas, ele evitou ramos cadetes estrangeiros em sua dinastia. Isso impediu futuras disputas pelas terras francas. Carlos construiu um vasto império em seu reinado e não queria que ele fosse destruído por conflitos familiares. Ele já estava preocupado, pois seus filhos estavam destinados a herdar cada um uma parte de seu império, de acordo com a tradição franca. Ele queria que eles reinassem como reis irmãos, agindo juntos em vez de como rivais. Isso era um grande desafio, mas incluir netos de reinos estrangeiros, tentando pegar uma parte do império, só complicaria ainda mais as coisas. Janet Nelson destaca que as filhas de Carlos também tiveram um papel relevante, oferecendo apoio político ao pai na casa e na corte. Eram canais de patronagem que ele controlava e fontes de informação que precisava. Elas eram conselheiras e apoiadoras capazes e de confiança. Embora nunca tenham se casado sacramentalmente, as filhas de Carlos tiveram o que hoje poderíamos chamar anacronicamente de maridos de união estável, nobres de alta posição, leais ao pai delas. Engelberto, o poeta já citado, foi um agente leal de Carlos Magno por toda a vida. Engelberto era o marido de Berta. Dessas uniões vieram muitos netos, e o palácio de Carlos Magno logo ficou cheio de jovens barulhentos, chamando-o de avô. Carlos acolheu todas essas crianças e gostava de ser avô delas, ainda mais porque nenhum deles poderia representar um desafio futuro para seus herdeiros. Durante esse período inicial na Europa medieval, antigas tradições das tribos germânicas frequentemente coexistiam com a lei cristã. Nesse ambiente, poderia haver uma ideia multifacetada sobre o casamento. O casamento sacramental cristão era necessário para reconhecimento oficial, geração de herdeiros e alianças políticas. Em círculos íntimos, ideias tribais sobre casamento podiam persistir. Veremos isso se manifestar mais tarde, na época do Duque Roberto da Normandia, pai de Guilherme, o Conquistador, que tomou uma companheira. Herleva era considerada de muitas maneiras como sua esposa pela elite guerreira normanda, embora ele nunca tenha se casado com ela sacramentalmente na igreja cristã. Essa dinâmica pode estar em jogo na questão das filhas de Carlos Magno. No fim de seu reinado, Carlos Magno certamente se orgulhava do que construiu. Ele fez do reino dos francos um império e foi coroado imperador romano pelo Papa em Roma. Mas, à medida que envelhecia, Carlos deve ter sentido alguma ansiedade sobre o futuro de seu domínio. Será que seus descendentes manteriam suas conquistas? Seu império duraria?
Hoje, vamos aprender sobre os anos finais de Carlos Magno e as perspectivas para seu filho e herdeiro, Luís o Piedoso. No início de 806, Carlos, o Grande, reuniu-se com seus filhos em sua capital, Aachen. Com seus herdeiros reunidos diante dos senhores francos, nobres e clérigos, o imperador anunciou seu testamento final. O cronista Einhard levou o testamento ao Papa Leão para ser testemunhado e proclamado em Roma. O documento publicado confirmou o status quo. Segundo o costume franco, cada filho recebia um reino, e Carlos já havia seguido essa prática há muito tempo. Agora, como imperador, Carlos provavelmente se arrependeu dessa decisão anterior de dividir seu reino, mas a essa altura havia pouco que ele pudesse fazer para mudar isso. Seus filhos já governavam em seus próprios sub-reinos, e qualquer tentativa de alterar esse arranjo certamente resultaria em guerra civil. No testamento, Carlos pediu que seus filhos mantivessem a paz e governassem juntos como irmãos. Ele insistiu que esse era o próprio mandamento de Deus. Eles deveriam permitir que seus súditos viajassem e se casassem livremente entre si, sem guerrear. Carlos também orientou os filhos a proteger a igreja. No entanto, no final da primeira década do século IX, a peste varreu a Itália e a Europa Central, e chegou a notícia de que os dinamarqueses planejavam atacar o Império de Carlos, esperando uma invasão dinamarquesa. Carlos liderou seu exército até Ferdim em 810, o mesmo local do massacre dos saxões anos antes. A maldição de Ferdim parecia assombrar o imperador envelhecido. Aqui ele soube que sua filha amada, Rotrude, morreu de peste. Carlos também perdeu sua irmã Gisla, o que o abalou profundamente. Ele teria pensado se isso era punição por tratar os saxões com severidade? O pior ainda estava por vir. Em Verden, Carlos soube da morte de seu filho Pepino. Enquanto isso, por todo o império, o gado começou a morrer de alguma doença estranha. Até o elefante Abu Abbas sucumbiu à doença. No fim, a invasão dinamarquesa não ocorreu, mas enquanto Carlos e seu exército voltavam para casa, um meteoro cruzou o céu. O cavalo do imperador se assustou e derrubou seu cavaleiro no chão, fazendo com que ele perdesse sua espada e sua capa, escreveu Einardo. Ele ficou desarmado e nu, mostrando que via a queda como um mau presságio. Finalmente, em dezembro de 811, o jovem Carlos também morreu. A tristeza parecia assolar interminavelmente o velho imperador. Apenas um de seus filhos restava, Luís. Apesar de governar a Aquitânia desde criança, Luís era o filho menos capaz de Carlos Magno. Ele preferia a oração à política e isso lhe rendeu o título de Luís o Piedoso. Mas Carlos estava convencido de que Luís poderia manter a unidade de seu império e afirmou que Luís e nenhum outro herdaria a coroa. Enquanto isso, o envelhecido Carlos Magno buscava consolo em Deus. Ele discutia doutrina com o clero, preparava um texto dos 4 evangelhos e doava a maior parte de sua fortuna pessoal para a igreja. Aos 70 anos, ele passou a ter febres e gota. Ele frequentemente se isolava em seus aposentos, doente demais para ir à corte. No entanto, em 812, quando embaixadores do Império Bizantino chegaram a Aachen, Carlos os recebeu pessoalmente. Essa visita concluiu anos de negociações entre os dois impérios. Em troca de um tratado de paz, no qual os francos abriram mão de Veneza e da Dalmácia, os bizantinos concordaram em reconhecer o título imperial de Carlos Magno. Carlos concedeu ao filho Luís o título de imperador. Durante todo esse período, o imperador manteve Luís ao seu lado, instruindo-o na arte de governar. Luís, 35 anos, era casado e tinha filhos. Carlos se esforçou não apenas para educar seu filho em questões políticas, mas também para lhe transmitir as virtudes de uma vida boa, para que ele sempre pudesse se conformar às leis de Deus. Em setembro de 813, Carlos reuniu seus duques, condes, bispos e abades para a coroação de Luís. Como imperador, Carlos usou suas roupas imperiais, quase nunca usadas desde sua coroação. Apoiando-se no braço de Luís, ele se aproximou do altar de sua grande igreja em Aachen.
No altar estava uma coroa magnífica, semelhante à coroa que aguardava Carlos 13 anos antes. Na Basílica de São Pedro, Luís e seu pai se ajoelharam juntos em oração. Por fim, o imperador se levantou. Ele se virou para a Assembleia e começou um discurso que se transformou em um longo sermão. Como um rei sacerdote, Carlos pregou para seu filho amar a Deus, proteger a igreja, tratar bem sua família, honrar o clero e proteger o povo comum, cuidar das viúvas, órfãos e dos pobres. Luís demonstrou determinação em atender aos desejos do pai. Então, Carlos Magno colocou a coroa na cabeça de seu filho. Levantando o jovem, Carlos o abraçou. Luís, assim como seu pai, agora era imperador. Curiosamente, Carlos não pediu ao Papa ou a um bispo para realizar essa coroação. Isso revela algo sobre a atitude dele em relação à própria coroação? Isso prova que Enhardo estava certo sobre Carlos Magno não aprovar o Papa, já que ele mesmo o coroou? Talvez Carlos estivesse preocupado que a Igreja tentasse estabelecer o precedente de sua própria superioridade sobre a autoridade do imperador. Ou talvez essa interpretação seja anacrônica, antecipando conflitos futuros entre imperador e papa. Talvez Carlos nem tenha pensado que era preciso um clérigo na coroação. Afinal, que autoridade seria maior que a do imperador? É difícil separar os acontecimentos posteriores desse momento no século IX, especialmente considerando o enorme conflito que acabou se desenvolvendo entre a Igreja e o Estado. Podemos ter certeza, no entanto, de que a coroação de Luís, feita pelo próprio Carlos, certamente reflete a percepção de autoridade do imperador em seu império. Imperador, coroação, pai, filho, nobres e bispos, observando da Assembleia. A coroação de Luís foi o último ato público de Carlos Magno. Depois disso, ele recuperou seu antigo vigor por um tempo e passou o mês de outubro se dedicando à caça. Mas naquele inverno, ele adoeceu novamente. Em janeiro de 814, ele teve uma febre que logo afetou seus pulmões. No dia 28, Carlos Magno morreu aos 71 anos após reinar como um dos monarcas mais importantes da história. Sua família e seguidores o sepultaram na igreja que ele havia construído em Aachen. Luís assumiu o trono sem oposição, mas seu reinado foi totalmente diferente do de seu pai, o que foi crucial. Luís não tinha a personalidade imponente de seu pai. Ele era um homem mais dócil, mais reservado. No entanto, Luís não pode ser totalmente responsabilizado pelo fim do império de Carlos Magno. De certa forma, esse novo império foi montado rapidamente, tentando fundir os conceitos da Roma antiga com a realeza franca. Se Luís tivesse alguns dos dons naturais de seu pai, esse processo de unificação poderia ter continuado e até mesmo triunfado no final. Como foi, a unidade política do império não seria o legado duradouro de Carlos Magno. Outros pontos do reinado de Carlos, o Grande, continuaram vivos. Seu império reviveu o mundo europeu após séculos de declínio. Após o colapso do Império Romano, regiões despovoadas voltaram a ser habitadas e se tornaram ativas na agricultura e no comércio. As cidades voltaram a ganhar vida e as terras foram reassentadas. Carlos Magno também expandiu muito o mundo cristão latino, embora muitas vezes por meio de guerras brutais, como no caso dos saxões. Isso lançou as bases para a Europa medieval, que em sua essência seria franca. O crescimento urbano e comercial no reinado de Carlos Magno teve impacto duradouro. Ele construiu novas estradas que facilitaram viagens seguras. O crescimento da riqueza impulsionou o renascimento das artes, ofícios e literatura. Pintores, escultores, entalhadores de marfim, ourives e outros artesãos trabalharam no império de Carlos Magno. Alguns desses homens vieram de Roma, Constantinopla e até Bagdá, levando a uma fértil troca de estilos e ideias. O apoio de Carlos Magno ao aprendizado seguiu após sua morte. Seus netos e bisnetos continuaram atraindo poetas, estudiosos e filósofos às cortes. Escolas criadas em mosteiros francos no reinado de Carlos Magno seguiram preservando textos antigos e promovendo o amor ao aprendizado. Talvez o legado mais duradouro de Carlos Magno seja o impacto de sua figura na imaginação medieval. Ele seria o exemplo de realeza. Contavam-se histórias sobre sua generosidade com os pobres, justiça como juiz, valentia como guerreiro e fervor cristão. Reis e imperadores o imitariam e religiosos o apontariam como exemplo.
Até hoje, sua memória perdura como um ícone da monarquia. Em 816, apenas 2 anos após a morte de Carlos Magno, o Papa Leão III, que o havia coroado imperador, também morreu. O novo Papa, Estevão V, viajou para a França quase imediatamente, com a intenção de manter a aliança tradicional entre o imperador e o Papa. Na época, Luís, o Piedoso, presidia um concílio de reforma em Aachen, onde a regra de São Bento tornou-se padrão para todos os mosteiros do Império. Depois, Luís foi a Reims e se encontrou com o Papa Estevão, abençoado. "Bendito seja o Senhor nosso Deus", proclamou o Papa, "que me permitiu ver com meus olhos um novo rei Davi." No domingo, o Papa coroou Luís imperador com uma coroa de joias, supostamente de Constantino. A esposa de Luís, Ermengarda, foi coroada como imperatriz. Em 817, Luís nomeou seu filho mais velho, Lotário, como seu único sucessor. Esse foi um passo importante e mostrou que Luís entendia a necessidade de manter a integridade do império do pai. Mas, seguindo a tradição franca, Luís concedeu terras para seus outros 2 filhos, Pepino e Luís. Em outubro de 818, a imperatriz Erengard faleceu repentinamente. Luís, um homem que dependia muito do apoio dos mais próximos, ficou devastado. A princípio, ele ficou inconsolável, mas então, no início de 819, casou-se com Judite, filha do conde Welto da Baviera. Judite era muito mais jovem do que o imperador. Extremamente bela e ambiciosa, ela começou a exercer uma influência decisiva sobre o marido. Em 823, ela lhe deu um filho, Carlos, nomeado em homenagem ao lendário avô, Judite. Logo passou a apoiar os interesses políticos do filho. Naquela Páscoa, Lotário foi coroado co-imperador e rei da Itália. Mas, depois de conversar com seu pai, ele concordou em conceder um território ao seu meio-irmão de 4 meses, Carlos. Apesar de parecer algo pequeno, mostrou a flexibilidade de Luís. O domínio atribuído ao pequeno Carlos continha partes da Baviera, Suíça e Borgonha, em ambas as margens do Reno, todo o território que Lotário esperava governar ele mesmo. Luís enviou Lotário para governar a Itália e parou de incluir o nome de seu filho mais velho nos decretos oficiais. Enquanto isso, um dos favoritos de Judite, Bernardo da Septimânia, foi nomeado camareiro, o cargo imperial mais importante. Parecia que Luís estava tirando a sucessão imperial de Lotário e se preparando para nomear Carlos como seu herdeiro, ou criar algum tipo de divisão igualitária do império. Muitos bispos e nobres francos se alarmaram com esses fatos, percebendo que poderiam causar o colapso do império. Com a incerteza crescente, Pepino e Luís, filhos de Luís, iniciaram sua própria revolta com apoio dos conselheiros sobreviventes de Carlos Magno. Os irmãos capturaram o pai, a madrasta Judite, e expulsaram o camareiro Bernardo para a Espanha. Preso pelos filhos, o imperador Luís foi obrigado a cancelar sua última divisão do reino e restaurar os termos de 817. No entanto, depois de ser libertado, Luís convocou uma assembleia em outubro, chamando todos os homens leais para se unirem a ele. Ele libertou Judite e restaurou seu governo. Em 831, ele retirou de Lotário o título de co-imperador e dividiu o império entre seus 4 filhos. O arcebispo Agobardo de Lyon escreveu uma crítica contundente a esse ressurgimento da antiga política de divisão. Eventos subsequentes provariam a sabedoria, nas palavras do arcebispo. Pepino logo se rebelou novamente. Luís o derrotou, prendeu e deu sua herança a Carlos. Mas em 833, Pepino escapou e formou uma aliança com seus irmãos, Lotário e Luís, o jovem. Apoiados pelo arcebispo Agobardo, os irmãos reuniram um exército e encontraram as forças do pai ao longo do Reno. O Papa Gregório IV saiu de Roma para tentar mediar entre pai e filhos. Durante 5 dias, o imperador e o Papa discutiram a questão, mas o apoio ao imperador estava desmoronando. Cada vez mais nobres se uniam aos filhos de Luís, o Piedoso. Esse foi o auge das políticas volúveis de Luís. Os magnatas francos já não confiavam no imperador para garantir a estabilidade do império. De fato, os filhos de Luís argumentavam que estavam agindo justamente para garantir a integridade do reino.
No fim das contas, o apoio a Luís desmoronou tanto que ele teve que se render aos filhos. Lotário, Pepino e Luís, o jovem, declararam. O pai deles depôs Judite e Carlos foi tirado dele. O Papa Gregório IV voltou para Roma. Profundamente perturbado, as alianças seguiram mudando. Pepino e o jovem Luís começaram a desconfiar do irmão mais velho e retornaram ao acampamento do pai, Luís. O piedoso retomou o poder em 834, reunindo-se com Judite e o filho mais novo, Carlos. Mas o império estava longe de ser estável e os conflitos entre facções da família imperial continuaram. Luís estava impotente para impedir a destruição de sua herança. Em 840, ele morreu arrasado aos 62 anos durante mais uma campanha contra seus filhos desleais. Com sua morte, qualquer vestígio do antigo Império Unido de Carlos Magno também morreu. Com a morte do pai, os filhos de Luís, o Piedoso, passaram a lutar entre si. Agora, confira nosso vídeo sobre a rainha Morfia e o rei Balduíno, segundo um casal poderoso das Cruzadas, que venceu muitas batalhas épicas na Terra Santa durante a Era das Cruzadas.